Bom, vou passar para vocês hoje nessa aula aqui, na disciplina de CNC, alguns exemplos aí de exercício, mencionar algumas fórmulas. Essas fórmulas vocês já viram num vídeo que eu passei para vocês aí na aula passada. Porém, achei interessante, nós temos uma aula aí para trabalhar um pouco mais esses exercícios. Então, achei interessante a gente fazer uma revisãozinha, né? Uma revisão em termos de conceitos. Eu vou falar um pouco sobre os conceitos, apesar de vocês já terem visto no material, e junto com vocês elaborar algumas soluções, resoluções aí de alguns exercícios aí, aplicação, onde envolve cálculos. Então, por isso é que nós vamos fazer essa pequena revisão da aula passada, justamente para a gente ter essa base de cálculo bem fundamentada. Então vamos lá. Quando a gente fala de usinagem, isso eu já comentei com vocês também, então nós temos aqui uma situação em que nós temos um eixo, usinagem relacionada a torneamento. Então um eixo cilíndrico, nós temos aqui uma peça cilíndrica, e nós podemos determinar então, dentro, principalmente do torneamento, dentro, né, falando agora de torno CNC, ok? Nós podemos estar definindo aí alguns cálculos interessantes e muitas vezes são muito usados. Seria o que? A rotação, a velocidade de avanço, o tempo de corte longitudinal, o tempo de corte transversal e a força de corte. Então vocês veem no desenho, eu tenho uma ferramenta fazendo usinagem, eu tenho uma velocidade de corte, então a peça está girando nesse sentido, e eu tenho uma velocidade de corte, então, uma rotação N e um avanço da profundidade aqui. Então, uma profundidade aqui que é o que eu estou cortando aí o material. O cálculo, um dos cálculos mais importantes que nós precisamos definir, inclusive, quando vocês forem fazer ali um programa CNC ou utilizar uma máquina convencional, então você deve, né, inserir algumas informações. Essa informação de rotação ela é muito importante. E como é que nós determinamos então? A rotação é a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro da peça. Diâmetro da peça. Então, a velocidade de corte geralmente era dada de acordo com o material, de acordo com a ferramenta que você está utilizando, né? É possível calcular também a velocidade de corte? Seria possível se eu tivesse já a rotação. Então, se eu tenho uma fórmula aqui, eu posso, se eu tiver a rotação, eu posso determinar a velocidade de corte. Mas, enfim, a fórmula aqui, vamos falar sobre a rotação. A rotação sempre é dada em RPM. Nós temos a velocidade de avanço. Ela é dada em milímetro por minuto. A velocidade de avanço seria o VF, né? Estamos chamando aqui de VF. Seria o avanço, F. Algumas literaturas eles colocam como A, não tem problema nenhum. Então, velocidade de avanço. É o F, que seria o avanço vezes a rotação. Então, vamos imaginar aqui o avanço dessa ferramenta, olha, você começou a usinar aqui, o avanço dela está sendo feito nesse sentido. Tá? Então, o avanço vezes o quê? A rotação que você tem, né? Nós temos aí a velocidade do avanço. Tá? Sempre nós vamos trabalhar em milímetros por minuto. E aí nós entramos nos tempos, o tempo de corte longitudinal, quer dizer, quanto tempo a ferramenta ela leva para cortar, né? Aí você tem que ter o comprimento, você tem que trabalhar essa velocidade de avanço e você determina quanto tempo de corte longitudinal, nesse sentido, qual o
tempo que a ferramenta vai fazer um corte nesse sentido. Ok? Então o tempo é dado em minuto, vamos chamar o tempo de corte em TC, vai ser o comprimento L, o comprimento da peça, nesse caso o tempo de corte é o comprimento do corte. Se você quiser o tempo, eu tenho que fazer um rebaixo pequeno aqui. Ótimo, eu quero o tempo da peça toda, então é possível, o tempo de corte é o comprimento dividido pela velocidade de avanço. O tempo de corte transversal, então o sentido transversal seria esse sentido na peça, sentido transversal. Então o corte nesse sentido. Então a gente vê aqui que nós temos, né? Aqui eu tenho aqui uma profundidade, eu tenho um sentido de corte aqui nesse sentido. Então seria transversal. E como é que eu calculo? Tempo de corte transversal, ele vai ser igual ao diâmetro, o diâmetro da minha peça, né? Dividido por 2 vezes a velocidade de corte. Então, o diâmetro que eu vou estar usinando, dividido por 2 vezes a velocidade de avanço. 2 vezes a velocidade de avanço, VF. Tá? Então, essas são as fórmulas básicas. Eu acredito que esses cálculos, eles são cálculos suficientes, né, para a gente vocês estarem trabalhando, o que vocês forem precisar aí, em termos de depois programação e outras necessidades aí, verificação aí de preparação de máquina, etc. Processos, né? Tempo de corte, a gente está falando bastante em processo de fabricação, ok? Então, com essas fórmulas é possível vocês determinarem tudo isso. Também nós temos aqui uma força de corte, para finalizar aqui a questão das fórmulas, uma força de corte é igual a tensão, tá? Então é um sigma que é tensão vezes a área da seção. Então, a área da seção da peça, da seção que eu vou estar, né, cortando. E essa tensão, onde é que eu pego? Tensão. Todo material você encontra em tabelas a tensão. Geralmente essa tensão ela é dada, né, a força de corte, na verdade, eu não coloquei aqui, mas a força de corte é dada em Newton milímetro quadrado. Desculpa, a força de corte é dada em Newton, e a tensão seria Newton por milímetro quadrado, tá? Então, força de corte, Newton, quilonewton e Pascal, megapascal, tem várias unidades aí, né? E a tensão é dada em Newton por milímetro quadrado. Ok? Muito bem. Então seriam esses conceitos. Eu tenho um exemplo aqui que eu gostaria de aplicar com vocês. Vamos supor que eu tenho uma peça para usinar. Essa peça tem 500 milímetros de diâmetro. Ela tem o comprimento dela de 500 milímetros, o diâmetro é de 80 milímetros. Uma velocidade de corte tabelada, eu vi lá no material, ferramenta utilizada, 32 metros por minuto. Eu tenho um avanço de 0,8 milímetros por rotação, o avanço da ferramenta, uma profundidade de 3 milímetros. Okay? Uma profundidade de 3 milímetros. Então nós temos aqui rotações no torno. Isso daqui eu coloquei, porque geralmente, apesar de calcularmos uma rotação, depois de você calcular, você tem que ir até o torno e verificar, né, qual a rotação que a máquina tem. Então, se der, por exemplo, 145, essa rotação, logicamente você vai pegar o 150, que é o que a máquina tem. Ok? Então, se eu usar a formulinha para esses dados, né, aquela formulinha lá, N é igual a velocidade de corte vezes 1000, velocidade de corte, 32 metros por minuto, vezes 1000, ok? Dividido por π. Π, na calculadora vocês pegam 3,14, 3,14, o π, vezes o diâmetro que é 80. Se você fizer essa conta aí, depois vocês fazem lá, então nós temos um valor resultante aqui de 250 RPM, rotações por minuto. Ok? Sempre substituímos, né, os valores
Agora, velocidade de avanço. Velocidade de avanço. Se eu pegar então velocidade de avanço, a velocidade de avanço, conforme diz a fórmula aqui, é o avanço vezes a rotação. Quanto que eu tenho de avanço? 0,8 milímetros por rotação. Então eu vou ter 0,8 vezes a rotação que eu já calculei, 250. Aqui ela não vai dar 250, ela vai dar 251,2. Então eu já coloquei 250 por quê? Para eu usar a rotação da minha máquina, tá? Então aqui vai dar 251,2, eu utilizo o quê? 250, que é a rotação da minha máquina. Então 0,8 vezes 250, nós vamos ter aqui uma velocidade de avanço de 200 milímetros por minuto. Ok? Aí temos lá o tempo de corte, o TC, que é o tempo de corte. Então, nós temos os dados também, tempo de corte vai ser igual ao comprimento, 500, o L é o comprimento que eu vou estar usinando, vamos calcular o tempo da peça toda ali. Então, 500 dividido pela velocidade de avanço que eu calculei, dividido por 200. Ó. Tá? Eu não estou colocando aqui as unidades, mas as unidades que nós estamos trabalhando garantem que eu tenha no final do minuto. Ok? Então eu tenho aqui tempo de corte, se você fizer essa divisão, vai dar 2,5 minutos. Então eu levo para usinar a peça os 500 milímetros, 2 minutos e meio. Tá? 2 minutos e meio. Então vamos lá, com essa rotação de 250 RPM. Vamos lá então no próximo item, tempo de corte transversal. Então transversal, tempo de corte vai ser igual ao diâmetro, como eu não tenho nenhum furo, né? O diâmetro menor, o que ele é? O diâmetro menor é se essa peça ela fosse, né? Se ela fosse vazada aqui. Então eu tenho o diâmetro externo e o diâmetro interno. Mas como ela não é, então eu utilizo só o diâmetro, que é 80. Como ela não é, não tenho nada, zero, diâmetro menor não tenho. Então dividido por 2 vezes VF, que eu já tenho, o VF que é 200 milímetros por minuto, isso daí vai dar então um tempo de 0,2 minutos. 0,2 minutos. O tempo de corte transversal, ou seja, então vamos analisar aqui, olha. O tempo de corte que eu vou ter no sentido transversal, né? Nesse sentido aqui, ó, tá? Nesse sentido, é como se eu pegasse a peça e então fizesse um corte transversal. Na verdade, o transversal ele está usinando o topo aqui da peça, tá? Ele está usinando o topo. Então ele vem, usina, ok? Então eu estou considerando, na verdade, essa área de usinagem, ok? Agora vamos para a força de corte. A força de corte, tá? A força de corte aqui que vai ser aplicada aí, em Newton ela vai dar uma força grande, então a força de corte vai ser igual. A tensão desse material, eu não coloquei aqui, mas tem no material que eu deixo para vocês lá, que é esse daqui, essa força de corte é equivalente a um aço 1040, então vocês já viram também um aço 1040, tá? Com 0,4% de carbono. Então nós temos aqui a tensão, vou colocar aqui do lado, a tensão é igual a, desse material, 620 newtons por milímetro quadrado. Então eu vou colocar a tensão eu tenho e a área, como é que eu faço para calcular a área? Então vou usar esse cantinho aqui, pessoal, fica cheio o quadro aqui, mas a área, vocês já sabem, a área de uma circunferência ela é π vezes o diâmetro πd ao quadrado dividido por 4.
é a área de uma circunferência, né? Nós já sabemos sobre isso. Então, a área vai ser o quê? Se você pegar lá 3,14 vezes o diâmetro, que é 80, né? A área da seção, então, da seção da peça. 80 ao quadrado dividido por 4. Tá? Essa área, ela vai dar 5.024. Por que grande? 5.024, porque nós estamos trabalhando aqui em milímetro quadrado. 5.024 milímetros quadrados. Então é só substituir aqui. Então nós vamos ter força de corte igual a tensão, que é 620 newton por milímetro quadrado, que está aqui, vezes a área, que eu acabei de calcular, 5.024. Isso aí vai dar uma força, que eu falei grande, porque nós estamos trabalhando aqui a questão, né? O tipo de peça, material e isso daí vai ser força de corte. O resultado vai dar aí 3.114.880 newtons. 3.114.880 newtons. Ok? Então, em newton, então, a gente vai ter esse valor meio que é um valor grande, né? 3.114.880 newtons. Então, pessoal, eu fiz questão, então, de estar passando para vocês todo o método para vocês determinarem aqui essa situação de cálculo que eu comentei que é essencial, né? Para vocês determinarem, então eu quero no CNC saber RPM. Você sabe a ferramenta? Sei. Tem a velocidade de corte? Tenho. Você tem o diâmetro da peça que você vai usinar? Tenho. Então você calcula a rotação, ok? Eu quero verificar a minha velocidade aí do avanço, né? Para depois eu verificar quanto tempo eu vou gastar para usinar essa peça. Essa informação, o pessoal do processo vai necessitar dessa informação. Então eu verifico, já tenho a velocidade de avanço, calculo lá o tempo de corte no sentido longitudinal, ou seja, o tempo de corte no sentido transversal. Faço os cálculos, ok? A força de corte, para que vai servir? Muitas vezes é uma força que a própria máquina ela vai ter ali, a ferramenta sobre a peça, né? Interessante em termos do material. Tá? Então você sabe a força, então você sabe qual material você vai usar, a ferramenta você vai usar. Né? Você tem as ferramentas, tem o material, você consegue calcular a força. Tá bom, pessoal? Também estou deixando aí mais uns exercícios lá para vocês fazerem. E aí a gente finaliza essa questão desses cálculos na aula de hoje. Aí acredito que depois vou dar orientações para vocês da próxima aula. Ok? Muito obrigado e bons estudos.